Bem-vindas, bem-vindos. Esse é o nosso quarto episódio do podcast Jungiando. E hoje vamos falar sobre o fundador da psicologia analítica, o que é o nosso guia aqui, no podcast, o Jung. E para deixar o nosso bate-papo aqui recheado de conteúdo, vamos usar de guia um livro que é justamente a autobiografia dele. O livro se chama Memórias, Sonhos e Reflexões. Vale muito a pena quem quiser ler aí. Fica fácil de achar nas livrarias, né? E a gente decidiu falar sobre quem é o Jung porque a gente entendeu que seria justo, né? O nosso primeiro episódio, o nosso piloto. Para quem não escutou, sugiro que vá na ordem, vai ser bacana. O nosso primeiro episódio a gente falou, né? Quem nós somos, o porquê que a gente escolheu a psicologia junguiana. Então a gente imaginou que seria legal vocês saberem também quem que foi esse cara e por que a psicologia junguiana tem tanto da personalidade, né, dele aí. É uma figura marcante, né? Ele é uma figura interessantíssima. Eu acho brilhante, mas eu sou suspeita para falar. Né? A gente é do fandom. Não vale. Mas é uma figura interessantíssima. E foi um dos fatores, né, que eu comentei no primeiro episódio que me fez estudar a psicologia junguiana, é pensar que aquele fundador, né, aquele pensador, ele tinha estudado tantas coisas, ele tinha se interessado por tantas coisas, ele era muito curioso. Então, é uma figura muito interessante, a gente vai conhecer um pouco sobre ele hoje. O Jung, ele escreveu a obra dele baseado nas vivências que ele teve internamente, em tudo aquilo que ele foi explorando do próprio universo psíquico. Então, a obra do Jung é a expressão da personalidade dele. A gente enxerga o Jung em tudo o que ele fez, né? Ele não separava asceticamente o que ele produzia daquilo que ele realmente era, né? Então, a sua obra foi a elaboração dos seus próprios conflitos. A obra do Jung foi como ele encontrou uma saída para as próprias questões que ele foi enfrentando, para as dúvidas que ele tinha. Quem que foi o Jung? Né? Carl Gustav Jung, um suíço, que nasceu no final do século XIX, em 1875, e que foi um filho único por bastante tempo. Ele teve uma irmã, mas a irmã só nasceu quando ele já tinha 9 anos. Então, toda a primeira parte da infância, ele passou como filho único, vivendo num ambiente rural da Suíça, o pai como pastor protestante. Então, toda aquela atmosfera rural, aquele ambiente bucólico, né, das pessoas que acreditam nos mistérios, nas crendices, tudo que acontecia era muito remetido ao pastor, que era o pai dele. Então, na casa dele, ele observava muitas coisas acontecendo. Foi um período bastante curioso da vida dele, em que ele foi descobrindo o mundo. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre o Jung hoje. Bom, então, como a Dani falou, né, desse contexto da família em que o pai é pastor, vou trazer para vocês algumas situações que ele comenta com a gente da relação dele com a religião, desse contexto em que, como a Dani falou, muitas pessoas estavam frequentando ali a casa, por o pai ser pastor, procurava muito ele, então coisas boas e coisas ruins, sempre tinha ali o pastor, o pai, né, envolvido, então o Jung ficava sabendo de tudo. Uma situação que ele comenta, que ele vivencia, uma de várias, porque são vários fragmentos que ele vai trazendo, né? Ele era muito pequeno, quando ele tem uma memória muito boa, né? É interessantíssimo ver, né? Que ele Sim. traz fragmentos de coisas de quando ele era quase bebê, né? Bebê, um ano, 2 anos, bem pequenininho. Sim. E aí, a gente não sabe quantos anos ele tinha, mas provavelmente uns 4 ou 5 anos. Então, ele vai trazendo vários fragmentos de várias situações junto ali. E uma delas que chama muito o interesse assim, quando a gente está lendo, é quando ele fala de homens vestidos de preto. Eles estão com fraque, eles estão com cartola na cabeça, de sapatos pretos e carregando umas caixas bem grandes, umas mulheres que estão chorando muito, e o Jung vê que tinha algumas pessoas ali e de repente elas somem. E aí ele pergunta, por que essas pessoas, né, elas sumiram? E aí as pessoas respondem, Jesus chamou para ir morar com ele, né? E isso causa um estranhamento inicial assim no Jung. Bom,
Por que será que Jesus faz tudo isso, né? Quem é esse homem? E aí ele lembra, né, relacionando toda essa situação que gerou, né, todo um espanto, um medo nele, com uma oração que a mãe dele fazia sempre para ele, que falava, né, não vou falar aqui para vocês a oração em si, mas resumindo um pouco, essa oração fala que para Jesus proteger as pessoas do Satanás, do demônio, ele precisava engolir, comer essas pessoas como se fossem bolinhos. E isso para ele gerou um estranhamento, mas ele pensou, bom, Jesus então deve ser uma pessoa boa, né? Tá libertando as pessoas do Satanás, então ele deve ser confiável. A princípio, então, gerou nele uma situação de conforto. Mas depois, pensando mais, né? Jung, como não parava ali naquela situação, né? Ele continuava investigando, continuava pensando sobre o assunto, ele pensou, bom, mas tá estranho, por que Jesus vai comer as pessoas? Por que ele comeria as pessoas? É que era um trocadilho, né, da palavra que tinha um outro sentido na oração. Uhum. Então, a mãe falava uma palavra e ele entendia aquilo também como se fosse no sentido de engolir igual um bolinho, né? Mas era toma para si as criancinhas, e ele entendia que era para tomar para engolir, como se fosse um bolinho, né? E é aquilo, né, fantasia de criança, né, gente? Então, provavelmente nesse contexto em que ele está vivenciando o tempo todo a gente na casa dele, vivenciando várias coisas misteriosas. E tudo era o Senhor Jesus, né? Tudo tinha o Senhor Jesus no meio. Então, provavelmente isso gerou uma curiosidade, gerou uma inquietação nele, e a fantasia, né, para ele é uma coisa que estava ali o tempo todo. Ele estava pensando, imaginando e criando coisas no pensamento dele. E uma dessas pode ter sido, né, essa relação em que ele fez dos bolinhos. Uhum. Mas, e aí, então ele começou, a partir desse momento, a ter medo desse tal Jesus, né? Também, depois disso, outras situações foram acontecendo, que ele começou a ter medo de homens vestidos de preto, começou a ter medo de jesuítas, porque ele escutou uma vez o pai dele conversando com outros homens e falando, um homem todo vestido de, parecia um vestido, né? Ele fala feminino, preto, parecia vestido de mulher, ele fala, mas passando e tinha uma cara um tanto estranha, assim, ele ficou morrendo de medo desse homem e ele associa automaticamente com essa situação desse velório. E o Jung escuta o pai dele falando, são os jesuítas. E aí ele começa a ter medo de jesuítas. Então ele começa a ter medo de jesuítas, de Jesus, dos homens vestidos de negro. São várias situações que ele passa a temer, né? E é interessante porque são situações que, vamos pensar do ponto de vista de uma criança, tem todo um mistério, né? Uma coisa que não é explicada, uma sobriedade. Então, a gente também tem alguns medos quando a gente é criança, que depois a gente fala, nossa, nem precisava, né? Mas eu tinha o medo do homem do saco. Lembra que o homem do saco pegava as crianças? Então, se tinha qualquer pessoa que passava com alguma coisa do tipo, assim, né? Um saco, uma sacola, as crianças ficavam com medo. No interior tinha muito disso, né? Só do Papai Noel que a gente não tinha medo, né? Uhum. Sabe o que eu tinha medo? Da música final, no final da música do Michael Jackson, que ele soltava aquela risada do Thriller. E aí minha mãe colocava no disco, porque era disco antes, né? E aí é justamente isso, a fantasia. E eu não tava vendo, eu tava só ouvindo uma risada que eu não sabia de onde estava vindo. Eu criança falava, tem alguém aqui me perseguindo e rindo de mim. É bem isso, né? A criança fantasia. E muito provavelmente o Jung adorava, né? Assim como a gente tem medo, a gente gosta, né? Do mistério. Do mistério, é encantador, né? Sim. Uma outra situação que ele traz é um sonho que tem muita relação com tudo isso, né? Com esse velório, com essa situação que ele descreve pra gente aí. Ele vive no campo, né? Então ele tá no meio de um campo, andando, e vê um buraco grande. Assim como ele viu as covas lá, né? Pessoalmente, nesse velório, ele vê um buraco grande bem parecido. E ele entra nessa cova porque ele ficou curioso, quer saber o que tem nela. Muito escuro esse espaço, mas não contente, ele quis ir mais fundo, viu um portal com uma cortina verde tampando tudo, e ele pensou, por que não, né? Vou entrar ali para ver o que tem por trás desse portal. E o que ele vê? Uma poltrona com um trono, e nesse trono tinha algo gigante, estranho, um formato que ele não conseguiu definir muito bem, mas que ele descreve que é cheio de pele, tem uma cabeça e era todo de carne viva. Então imaginem vocês essa situação, deve ser apavorante imaginar, ver uma situação como essa, né? Seja em sonhos, seja... Ele ficou super amedrontado e, de repente, ele escuta nesse sonho a voz da mãe dele vindo do alto, do nada, falando assim, olhe bem, é o devorador de homens. E aí ele fala que carrega com ele por muitos anos esse sonho,
Porque tem muita relação com esse contexto que ele vivencia, né? Da religião, dos velórios e tudo mais. E aí ele fica pensando quem que é esse devorador de homens, esse formato estranho que ele vê. E aí ele descobre que, na verdade, é um falo de rituais, né? Que ele vai pesquisar e tudo mais. Só mais adulto ele descobre isso, né? Sim, demora muito, né? Coitado, imagina, ficar com esse sonho carregando. E aí ele descobre que esse falo, então, é de rituais. E ele começa a pensar, o que será que ele quer dizer com devorador de sonhos? Esse devorador era Jesus? Eram os jesuítas? Ou era um falo, somente um falo, né? Como ele mesmo depois foi descobrir. Mas aí, então, gente, essas situações que a gente está contando aqui, né, são relações que ele teve aí com a religião e tudo mais, mas não quer dizer que ele tinha uma relação totalmente aversiva à religião e tudo mais, né? Ele era uma estava imerso na criança. religião. Sim, estava descobrindo, né, coisas sobre esse contexto religioso. E um fato até que ele fala, né, para vocês verem que ele não é tão, assim, aversivo à religião, ele fala que ele adorava o Natal. O período do Natal era um período que ele gostava muito, e realmente, né, um período todo colorido, brilhoso, com música, com luzes. E ele fala que para ele era muito legal porque ele tinha uma música, que ele não consegue lembrar toda a música, mas que tinha um trechinho que falava assim: foi o dia em que Deus criou. E aí ele não consegue lembrar o restante, mas ele fala que esse trecho ele achava muito bonito, ele gostava. E outra coisa que ele gostava também do Natal eram as árvores de Natal, a montagem, ver ela pronta, colorida, isso agradava muito ele. Tá? Mais uma historinha pra gente conhecer um pouquinho mais o Jung, que também tem muita relação com tudo isso que a gente falou, né? Do falo, das vivências dele com a religião, desses homens vestidos de preto que ele tinha medo, enfim, todo esse contexto. Um certo dia ele olha no estojo dele, estojo de guardar as canetinhas dele, ele vê lá dentro uma régua de madeira e ele começa a esculpir um homenzinho e resolve guardar esse homenzinho para ele, né? Ele destaca, né, o homenzinho da régua Uhum. e pinta o homenzinho. É muito bonitinha a Sim. imagem que ele vai descrevendo, né? E é engraçado assim, porque ele pinta justamente esse homenzinho todo de preto. Né? Que é justamente como ele tinha essa vivência com esses homens de preto, ele pinta esse homenzinho de preto e guarda na caixinha. E lá na casa dele, né, tinha uma parede de pedra, ele acha algumas pedrinhas, guarda essa pedrinha também como se essa pedrinha pertencesse a esse homenzinho dentro do estojo. E esse estojo ele guarda dentro do sótão da casa dele, né, Dani? E aí coloca lá no fundo do sótão, só que é perigoso o sótão, né? No assoalho do sótão, que estava meio podre, meio inseguro, tanto que era proibido ele subir lá. Ele só ia quando não tinha ninguém vendo, e para ele era o grande segredo, né? Ele ter colocado aquele homenzinho dentro do estojo, em cima da pedrinha, e guardado coberto com o casaquinho de lã que ele fez, e colocou lá, e só ele sabia. Sim. E essa sensação de que só ele sabia que existia isso no assoalho do sótão dava uma sensação de segurança. É curioso isso, né? Que aquilo que a gente falou, né? Do medo misturado com a curiosidade, com a fantasia, com o desejo de saber o que está acontecendo, né? É uma mistura. E fica como se fosse um talismã, né, para ele, assim, Sim. né? Isso, traz uma tranquilidade, um amuleto. Isso é muito comum, né? A gente está falando do Jung aqui, mas em vários povos, né, tem isso de um talismã, né, o pé de coelho, a figa, o dente de leite que cai, né, a gente guarda. Então a gente tem isso até hoje, né, enterrar o umbiguinho da criança na terra, guardar os dentes, guardar os caíram. dentinhos, o cabelinho. Tem várias coisas que a gente usa até hoje, né, como uma espécie de amuleto de sorte. Sim. E talvez isso representasse para ele, né, um segredo que só ele sabia, né? Tinha esse conforto para ele, né? Tanto que durante a biografia dele ele fala várias vezes, né? Fala. Dessa segurança psicológica que trazia para ele esse segredo que só ele conhecia. E que depois ele esqueceu completamente, né? Verdade. Ele vai lembrar 30 anos antes. depois, quando ele mexe numa outra coisa que era semelhante, que ele lembra dessa situação que tinha apagado da cabeça dele. Muito bacana. E aí, continuando das histórias do Jung pequeno, a gente percebeu, né, com as histórias que a Paty e a Dani comentaram, que ele era uma figura já muito reflexiva e, principalmente, que desde muito cedo ele tinha interesse, né, se interessava muito, muito curioso
por várias coisas diferentes. Então, estamos falando de um garoto curioso, reflexivo, com uma intuição e uma memória invejável, convivendo num ambiente muito recheado de mistérios, né? Sim. E tudo isso vai falando um pouco de quem que é essa pessoa. E aí, na Memória, Sonhos e Reflexões, que é o livro que a gente está usando aqui de base, ele vai destacar o período de quando ele tinha 11 anos, que foi quando ele mudou de escola. E aí ele fala que nesse período ele começou a conviver com algumas crianças de família mais ricas, assim, né? Ele até comenta que foi nessa época que ele descobriu que ele era pobre. E ele fala que nessa época também que ele começou a ver o pai, né, com outros olhos, porque ele entendeu que o pai não tinha o dinheiro, né? E ao mesmo tempo que ele tinha um pouco de pena do pai, né, por compará-lo aos outros pais e tudo mais, ele também fala que começou a ter um olhar assim de julgamento em relação a esse pai. E que isso provocou uma espécie de inflação, né, que ao mesmo tempo aumentava e diminuía a segurança dele. E aí quando a gente pensa essa questão, né, de inflação que ele comentou, é bem interessante a gente fazer um paralelo, né, sobre isso. Que isso é uma característica muito importante na fase da adolescência, né? De alguma forma, né, a criança ali, o adolescente, ele precisa ter essa inflação do ego, né? Por isso que o adolescente acha que sabe de tudo, ninguém é melhor do que ele já sabe de tudo, que os pais estão por fora, que os pais fazem pagar mico, né? Aquela coisa. E que tem esse olhar até, né, do pai que vai variando muito, né? Tem um olhar de te compreendo, tem um olhar do te julgo e não concordo. Tem hora que o pai e a mãe, né? Nossa, que legal, como ele é bom, como ele me ajuda, super-herói. E tem hora do tipo, tá por fora, né? Bem aquela coisa típica do adolescente, né? Quem nunca, né? Eu passei nessa fase também, todo mundo acho que passou, né? Sim. E de alguma forma, né, essa inflação do ego que a gente está conversando, ela é necessária, inclusive, para o processo de desenvolvimento. Até para conseguir ter essa cisão dessa imagem dos pais da nossa infância, né? Isso é importante para um adulto conseguir ser funcional, né? Para desenvolver a personalidade mesmo, né? Como se fosse um indivíduo separado da projeção dos pais. Então, isso que o Jung passou, que a gente está falando, é absolutamente normal, esperado. Uma curiosidade, para as pessoas que estão começando a estudar Jung aí, e por acaso ficarem curiosas se ele falou especificamente de como se dá o desenvolvimento aí da psique infantil, na verdade ele não detalhou muito sobre isso, né? Ele deixou isso para os pós-junguianos, apesar dele falar que ele não ia ser junguiano, que quem quisesse que fosse, ele não era junguiano. Sim. Ele não estudou muito, assim, a fundo, ele não escreveu, na verdade, sobre a psicologia infantil, porque, segundo ele, se os pais estivessem bem, tudo ia ficar bem, porque a criança estava imersa no inconsciente dos pais, né? Então, quem vai fazer mais esse apanhado teórico da psicologia infantil vão ser alguns pós-junguianos, né? O Neumann, o Fordham, que vão se debruçar mais sobre essa questão. E aí, voltando, né, lá na história do Jung, então, 11 anos ele muda de escola, e aí com 12 anos ele conta de um acontecimento muito marcante na vida dele. Voltando da escola, um menino deu um soco nele, e aí ele cai e bate a cabeça na sarjeta. E aí a primeira coisa que ele pensou foi, nossa, agora eu não preciso mais ir para a escola. Vale ressaltar, nessa época, que ele estava um pouco cansado da escola. Ele achava a escola um pouco entediante. Ter que estudar algumas coisas que ele não entendia, principalmente matemática. E um grande humanas, né? E aí ele já estava um pouco de saco cheio de algumas matérias ali e tal. E de entender que A é igual a B, que é igual a C, como assim, quanta letra. E ele não entendia nada daquilo, fazia sentido para ele. E quando ele cai e bate a cabeça, ele fala, pronto, agora eu não preciso mais ir para a escola, né? Ele até conta que ficou mais tempo do que o necessário ali deitado, um pouco para se vingar, para o menino ficar um pouco apavorado ali. Foi a vingança dele. Já. Já causar ali uma retaliação ao vivo. E aí, de fato, assim, né? Quando ele bateu a cabeça, os pais ficaram muito preocupados, né? Que ele pudesse ter alguma consequência ali. E, de fato, ele ficou uns 6 meses, né? Até por conta dessa preocupação dos pais com ele. Ele ficou uns 6 meses sem ir para as aulas, porque os pais tinham medo que ele tivesse tido alguma sequela por ter batido a cabeça. E o mais interessante é que todas as vezes que os pais falavam dele voltar para as aulas ou qualquer coisa relacionada a esse tipo, né, de tarefas escolares, ele tinha uma síncope. Ele desmaiava.
E aí, nesse período, então, ele ficou em casa, né? Uns 6 meses, mais ou menos, em casa. E ele fala que nesse período ele ficava horas a fio, pensando, ali na natureza, desenhando, lendo, né? Ele adorou ficar na biblioteca do pai. Então, ele era uma criança já que tinha muitos interesses, né? Mas nada muito dogmático e sistematizado, como é na escola, né? Mas ele fala que apesar desse cenário de férias, onde ele está em casa durante 6 meses, ele sentia que tinha alguma coisa errada, que ele não estava completamente feliz. Como se ele tivesse essa consciência de que ele estava fugindo dele mesmo ali, né? Aí tem uma reviravolta, né, nessa história aí. Tem um plot twist. Um dia ele ouviu o pai conversando com um amigo, e ele ouviu o pai dele falando, e o pai estava muito preocupado com o futuro dele, né? Falando pro amigo, poxa, mas se for epilepsia, né? O que vai ser do futuro dele? Ele não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir se sustentar. Jung fala que foi como se um lampejo de consciência tivesse atingido ele. Do tipo, nossa, é verdade, eu vou ter que trabalhar. A dura realidade, né? Vou ter que trabalhar. Então, ele decidiu que ele precisava voltar a estudar, né? Aí ele foi todo lá empenhado na biblioteca do pai, pegou um livro de gramática e começou a ler. Em 10 minutos, ele conta que ele desmaiou. Ele lembra disso, né? E aí ele acordou, esforçou ali para ler mais um pouco, desmaiou de novo. E foi assim umas 3 vezes, ele tentando ler, se esforçando para ficar ali desmaiando, né? Então ele tinha essa síncope. Mas ele acordava, né? Ele acordou pela última vez e pensou, agora você vai trabalhar de verdade. E os acessos pararam, né? Ele se esforçou até que os acessos pararam. E aí ele se sentiu muito melhor do que todos os meses anteriores, né? E de fato, assim, ele não teve mais essas crises. É muito legal que ele fala nesse trecho das memórias dele, que foi assim que ele ficou sabendo o que era uma neurose, né? Viveu na pele. Viveu né? na pele. Como a Dani falou no começo, né? Ele fez da teoria dele a própria análise dele. Então, ele muito cedo já viveu uma neurose, olha só. E eu acho que essa história, né, mostra pra gente 2 questões. Primeiro, isso que a gente falou agora, né, de revelar pra ele como que era esse mundo das neuroses, da psique, a força do inconsciente, né? E uma outra característica que é interessante a gente pensar quando a gente está falando de Jung, a força de ego que essa pessoa tinha, né? Isso dele querer não se esforçar e vai lá, vou conseguir superar isso, né? E isso com certeza vai ajudar muito ele nessa força de ego lá no futuro, porque a Dani vai falar disso mais pra frente, alguns episódios aí, a gente vai conversar sobre isso. Ele muitas vezes fez muitos mergulhos no inconsciente, que para uma pessoa que não tem a força de ego que ele tinha, é um convite para psicose, para psicotizar ali, né? Mas que ele conseguia ter essa âncora na realidade, né? E provavelmente isso se deveu muito a essa força de ego que ele tinha. Um outro acontecimento também legal que ele relata nessa parte da adolescência é que ele narra assim, que ele estava, de repente, foi como se ele tivesse saído de uma névoa. E que ele tinha consciência de que eu era eu. É muito legal, né? Eu já vi alguns outros teóricos que narram que é como se a gente estivesse numa bolha de sabão e de repente essa bolha de sabão explode. E a gente tem consciência de que a gente é a gente. É muito bonita essa imagem, né? E aí ele fala, né, que como se tudo que tinha vindo antes, o Jung fala, era passivo e agora ele sabia que ele existia por si. Que foi tipo um lampejo de consciência. Então, essa foi a adolescência aí do Jung, né? Teve muitas coisas mais interessantes, né, Dani? Foi. Teve um momento nesse período da adolescência que ele diz que está voltando da escola e ele está observando a catedral, dia bonito, céu claro, né? E começa a vir um pensamento na cabeça dele e ele resiste a esse pensamento, ele sente que é algo que não vai ser bom. E ele continua caminhando, olhando para aquele cenário bonito e ele fica resistindo ao pensamento. Será que eu penso isso ou não? E ele não sabia exatamente o que era, que ia vir à tona, né? Como uma imagem. E ele ficava pensando quem que estava arquitetando aquele pensamento, se era Deus, se era o diabo, por que ele estava olhando ali e sentindo que alguma coisa ruim ia vir à cabeça dele. E ele, em algum momento, resolve que ele vai deixar o pensamento vir, né? E aí a imagem que veio à cabeça dele foi como se um monte de estrume, um monte de merda, como ele diz, caísse sobre a catedral. E ele sente um certo alívio a hora que ele tem
esse pensamento, que ele se entrega ao pensamento. Eu lembro muito dessa imagem, assim, na faculdade, que todo mundo, quando a professora contou, todo mundo ficou, nossa, que sonho doido. E não era um sonho, né? Na época, acho que a gente entendeu como sonho, mas foi uma visão, né? Um pensamento, uma imagem, na verdade. E ele ficou muito reflexivo sobre por que ele tinha tido esse pensamento, né? Se Deus era bom, por que ele deixava de ter pensamentos ruins? E se o diabo podia fazer isso, então cadê Deus nessa história? Ele começou a entrar num conflito enorme, né? E ele começou a refletir muito sobre isso, e no fim ele teve a sensação de ter tido quase como uma iluminação. Ele sentiu que aquilo era a vontade de Deus, que ele experimentou sem ceder para esse lado que era tido como mal, né? Imaginar uma cena daquela seria como um pecado, e que ele cedeu porque Deus colocou aquilo diante dele, né? Que ele viveu a experiência que Deus permitiu a ele, e ele teve coragem para passar por isso. Então, que era algo positivo. E essa experiência libertou ele da sensação de que algo podia ameaçar. Ele se sentiu conectado com Deus. E ele queria muito compartilhar isso com o pai, porque ele sentiu que aquilo sim era a experiência de viver Deus, né? De se conectar com a possibilidade de algo maior do que ele, e que ele aceitou que existia algo maior do que ele. Ele começa a ter uma mudança nesse olhar, né? Da relação com Deus, Jesus e tudo mais. Né? E aí, acima de tudo, ele queria que o pai sentisse isso, porque ele sentia o pai apático, apenas repetindo aquelas palavras da Bíblia. E o pai não gostou, né? Achou uma ousadia, né? Nessa época, Jung tinha mais ou menos uns 18 anos, e ele queria explicar para o pai o que ele tinha vivido. Ele ouvia os sermões do pai, e aí quando ele tentava trazer essas discussões à tona, o pai ficava muito bravo e falava: você não tem que pensar, você só quer pensar, mas não é isso que você tem que fazer. O importante é acreditar, você tem que acreditar. E o Jung pensava: não, é preciso experimentar e saber. Ele queria vivenciar a experiência de Deus e não só acreditar. E é legal que eles falam, né, Dani, de fé cega, e a fé que nem o Jung propõe aí nesse caso, né? Uma fé que vai estudar, questionar, filtrar algumas coisas. Experimentar a vivência. Então isso marcou muito Jung em relação à espiritualidade, a como ele enxerga a religião. E aí é muito legal uma entrevista que ele deu já bem velhinho, ele devia ter mais de 80 anos nessa entrevista que ele deu para a televisão. E a primeira pergunta que o entrevistador faz é: você acredita em Deus? E Jung responde: eu não preciso acreditar, eu sei. E é muito legal, né? Porque ele vivenciou a experiência de Deus, né? Não do velhinho sentado no trono, mas daquela vivência transcendente, aquilo que é maior do que ele. Até ele comenta, né, que quando ele ouviu os sermões do pai nessa época, ele tinha a impressão que o pai estava falando uma história que conhece por ouvir dizer, e não porque vivenciou aquilo, né? É muito legal a gente parar para pensar nisso, né? É sim. Porque é isso que vem quando a gente lê o Jung, é a experiência vivida e não uma teorização sobre um assunto, né? Ele viveu intensamente tudo aquilo que ele propôs como teoria. Por isso que faz tanto sentido, né? Você se conecta com as ideias dele. Bom, uma questão interessante aí também que o Jung traz, que ele começa a perceber e refletir um pouco, né, na autobiografia dele, é que muitas vezes, quando ele era jovem, ele percebia que ele se sentia que ele tinha duas personalidades, e personalidades muito diferentes, né? Ele fala que seriam número 1 e número 2. A número 1, ele dizia que ele era o filho dos pais dele, né? Então, um garotinho que frequentava o colégio, não era tão inteligente, estava sempre atento, aplicado, mas, vamos dizer, um filhinho do papai, né? Filhinho da mamãe, como ele dizia. Mas que a outra personalidade, a número 2, era totalmente ao contrário. Como se fosse ele jovem, adolescente na época, mas é como se ele tivesse uma personalidade de um adulto, de um velho, que sempre estava desconfiado, questionando, observando.
e refletindo sobre as coisas ali, como a gente já está aqui contando, né? Várias situações em que ele tem curiosidade, que ele vai atrás, desconfiado, vamos dizer, no sentido de questionar algumas coisas, né? E cético também, né? Já que ele era desconfiado de algumas coisas, ele também era cético em relação a algumas coisas e se sentia distante do mundo dos homens. Justamente por ele ter essa personalidade, né? Diferente, assim, de ser mais introvertido, de ser observador, de questionar, de não aceitar tudo, né? Simplesmente as coisas, que nem você falou, né, Dani, do pai. O pai fala, não, você tem que... você quer pensar muito, você não tem que pensar ou saber ou vivenciar, você só tem que acreditar. E ele fala que não. Então, esse olhar seria outra personalidade dele, né? Que é um olhar distante desse olhar dos homens. E muito conectado com a natureza. Sim. Né? Ele se sentia muito próximo da natureza, dos sonhos, daquilo que era natural no sentido da vida. Né? Por isso ele ficava horas sentado observando a natureza, as coisas que aconteciam, tanto as pequenas como as grandes, né? Os insetos, os pequenos objetos e a natureza que é exuberante. Você imagina... E acho que é legal a gente comentar que essa personalidade número 2 que a Paty está comentando, dessa pessoa mais velha e cética, que era muito ligada à natureza, acho que casava muito com a personalidade número 2 da mãe também, né? A gente comentou do pai, né? Mas a mãe do Jung, ela também tinha essa personalidade meio dúbia. Ele fala bastante disso, né? Por um lado, ela era muito calorosa, muito acolhedora, mas ao mesmo tempo também era muito crítica, queria que ele andasse bem arrumadinho, porque afinal de contas era filho do pastor, né? Então aquela coisa de mãe, né? Ele saindo pra brincar e ela gritando da janela se ele tava com a mão limpa, se ele tinha suado o nariz, e ele detestava isso. Exposto pra todos os amiguinhos. Exposto pra todos, né? Todo mundo. Mas ela também era muito calorosa, né? Muito acolhedora, mas tinha uma personalidade dela que era muito ligada à intuição feminina, né? Que ele fala que às vezes ela falava algumas coisas assim que ela parecia saber de algo, né? Meio bruxa, né? Meio bruxa, Como ela adivinhar, sabe disso? né? Algumas coisas, falar algumas coisas sobre ele que ele não tinha contado pra ela. Que acho que é muito dessa intuição feminina que mãe sempre sabe, né? Basta olhar, ela sabe. Então, ela era mais ligada à natureza de alguma forma. Tanto que ele fala, né, que ela foi um exemplo de fé vivenciada, de uma fé transcendente, até mais do que o pai, né? Que era a pessoa, teoricamente, mais ligada à religião ali na casa. Mas ela tinha essa coisa mais do natural, do simbólico, ligada à natureza. E essa personalidade número 2 dele tinha bastante coesão com essa personalidade número 2 da mãe também, né? Pois é. E voltando pro Jung, e pensando na gente hoje em dia até, né, pensando um pouco nisso que você falou, Dani, do Jung ter essa coisa mais de observar, sentar e pensar, que nem quando a Má falou que ele não foi pra escola e ficava lá desenhando. Hoje em dia, infelizmente, né, a gente não é difícil de ver uma criança que tem, né, esse propósito, esse tempo, porque é uma realidade totalmente diferente de poder sentar e ficar observando as coisas e refletindo sobre elas. É uma realidade muito... Sempre tá tudo muito corrido, tudo atrasado, tá tudo muito atolado, né? Então, ele teve essa oportunidade de poder observar, de poder vivenciar, mas também porque era muito dele isso, né? Mas não só as crianças, né? Acho que o grande mal... Sim! Nossa! O que a gente mais sente na clínica é isso, o quanto as pessoas estão desconectadas delas mesmas. Sim. Né? E de tudo que é natural e o quanto a gente não ouve a nossa intuição, né? Ele é uma pessoa que, basicamente, tudo que ele fez foi ouvindo a intuição dele, né? Tem muito sonho legal. Fica com a gente até os próximos episódios, porque vocês vão ouvir cada sonho legal, diria até profético desse cara. Então, a intuição dele é uma coisa muito interessante, né? A teoria dele realmente foi o que ele fez da vida e da alma dele, né? Pois é. Então, fica a dica de livro, então, para esse episódio nosso. Se vocês quiserem ir acompanhando, se você quiser ter mais detalhes sobre a história dele. Eu adoro livros de memórias ou biografias, eu acho super interessante ver como cada pessoa enxerga o mundo. E o livro do Jung é muito legal.
Ele se chama Memórias, Sonhos e Reflexões. Não é um livro difícil de encontrar e é escrito de um jeito muito agradável de ler. Assim, para mim, eu já li algumas vezes e toda vez que eu começo a procurar alguma informação, eu vou lá, eu acabo lendo 2, 3 capítulos porque eu fico entretida ali na maneira como ele escreve. É legal a gente reforçar que esse livro é para todo mundo, tá? Para leigos também, não só para psicólogos. Como a Dani falou, um livro de biografia, então super tranquilo de ler. E se você tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma informação, manda pra gente. Manda pro e-mail do nosso podcast, que é o podcastjungiano@gmail.com. E a gente vai adorar ler as suas perguntas, ou o seu comentário, e a gente vai fazer questão de trazer aqui pro próximo episódio. Muito obrigada, então. A gente espera que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a infância e os tempos de escola e do Jung. No próximo episódio, a gente vai falar mais sobre como foram os anos de faculdade, sobre o início de carreira. E a gente vai começar a dar uma pincelada nessa relação polêmica que todo mundo já ouviu falar do Jung com o Freud. Ah lá, hein? Próximos capítulos. Casos de família. Até a próxima, gente. Obrigada. Obrigada, até.